Eu quero pedir algo a você agora. Não saia deste vídeo, não permita distrações, não deixe que nada roube este momento, porque o que você vai ouvir não são apenas histórias antigas, não são contos simbólicos de um tempo distante, são palavras eternas ditas pelo próprio Jesus Cristo, palavras que carregam poder para transformar sua mente, curar seu coração, restaurar sua casa e reposicionar o seu destino diante de Deus. Se você ouvir com atenção, com humildade e com sede, algo dentro de você será ajustado, algo será confrontado, algo será curado, e talvez hoje seja o dia do seu recomeço, porque cada parábola é uma chave espiritual que abre portas invisíveis e revela os mistérios do reino dos céus. Prepare o seu coração, porque vamos entrar agora na primeira parábola e permita que o Espírito Santo fale com você enquanto ouvimos a voz do Mestre. Parábola 1. O bom samaritano. Lucas 10:30-37. Jesus contou que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o despojaram, espancaram e o deixaram quase morto à beira do caminho. Passou por ali um sacerdote, viu o homem caído e passou de largo. Depois passou um levita, olhou e também seguiu adiante. Mas um samaritano, considerado estrangeiro e desprezado pelos judeus, aproximou-se, viu aquele homem ferido, compadeceu-se dele, tratou suas feridas com óleo e vinho, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele, pagando ainda para que continuassem cuidando até sua recuperação. E Jesus perguntou: qual destes foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta foi: o que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Escute com profundidade. Nesta parábola, Jesus destrói o orgulho religioso e revela o verdadeiro caráter do reino. O sacerdote representava posição. O levita representava tradição. Mas o samaritano representava amor em ação. O reino de Deus não se manifesta por títulos, mas por compaixão. Quantas vezes nós passamos por pessoas feridas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e seguimos adiante porque não queremos nos envolver? Jesus está dizendo hoje que espiritualidade sem misericórdia é vazia, culto sem amor é barulho, conhecimento sem compaixão é frieza. Talvez você seja aquele que está caído à beira do caminho, ferido pelas circunstâncias, traído por pessoas, machucado por decisões erradas, mas saiba disso, Cristo é o verdadeiro bom samaritano que se aproxima de você agora, trata suas feridas, paga o preço da sua restauração e promete voltar. E agora que fomos alcançados por misericórdia, Ele nos envia para fazer o mesmo. A fé que transforma é a fé que age. E assim, seguimos para a próxima parábola, onde o coração do Pai se revela mais uma vez. Parábola 2. A ovelha perdida. Lucas 15:4-7. Jesus diz que um homem que possuía 100 ovelhas, ao perder uma delas, deixava as 99 no campo e ia atrás da que se perdeu até encontrá-la. E ao encontrá-la, colocava-a alegremente sobre os ombros, reunia os amigos e dizia: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E Jesus afirmou que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Preste atenção, porque aqui Jesus revela o valor da sua alma. Para Deus, você não é estatística, você não é número na multidão, você não é apenas mais um. O pastor deixa as 99 porque a que se perdeu importa. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha esfriado, talvez esteja vivendo longe dos caminhos do Senhor, mas o céu não desistiu de você. O pastor ainda está procurando, ainda está chamando, ainda está caminhando pelos desertos da sua vida para resgatá-lo. E quando ele encontra, não aponta o dedo, não humilha, não condena. Ele coloca nos ombros, porque a restauração não é peso para Deus, é alegria.
Se hoje você ouvir a voz do pastor, volte, porque há festa no céu esperando pelo seu retorno. E Jesus continua aprofundando essa revelação com mais uma parábola. Parábola 3, a moeda perdida. Lucas 15, 8, 10. Jesus contou sobre uma mulher que possuía 10 moedas de prata e, ao perder uma, acendia a candeia, varria a casa e procurava diligentemente até encontrá-la. E quando a encontrava, chamava as amigas e dizia: "Alegrai-vos comigo, porque achei a moeda perdida." E ele declarou que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se na parábola anterior vemos um pastor buscando no campo, aqui vemos uma mulher buscando dentro da casa. Isso nos ensina que alguém pode estar dentro da estrutura religiosa e ainda assim estar perdido. A moeda não perdeu seu valor, apenas perdeu sua posição. E talvez essa seja a palavra para você. Você não perdeu o seu valor, perdeu apenas o lugar onde deveria estar. Deus está acendendo luz sobre áreas da sua vida, varrendo poeiras emocionais, removendo sujeiras acumuladas, porque Ele não aceita perder aquilo que tem valor eterno. Quando você for encontrado, haverá celebração no céu, porque cada alma importa. E agora entramos na parábola que revela o coração do Pai de forma ainda mais profunda. Parábola 4, o filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. Jesus contou que um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua parte da herança e partiu para uma terra distante, onde desperdiçou tudo vivendo dissolutamente. Veio grande fome, ele passou necessidade e chegou a alimentar porcos, desejando comer a comida deles. Caindo em si, decidiu voltar para casa e dizer ao pai que não era digno de ser chamado filho. Mas quando ainda estava longe, o pai o viu, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. Mandou trazer a melhor roupa, colocar anel no dedo e sandálias nos pés, e fez uma grande festa. O filho mais velho indignou-se, mas o pai declarou que era necessário alegrar-se, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui está a essência do Evangelho. O filho queria a herança, mas não queria o pai. E muitos hoje querem as bênçãos, mas não querem relacionamento. O mundo promete liberdade, mas entrega vazio. Promete prazer, mas entrega solidão. Promete independência, mas entrega escravidão. Mas quando o filho decide voltar, o pai corre. Na cultura da época, homens respeitáveis não corriam. Mas o amor rompe protocolos. Deus não espera você chegar perfeito. Ele corre ao seu encontro quando você decide voltar. Talvez você esteja vivendo consequências de escolhas erradas, mas hoje é dia de voltar para casa. O Pai não está com os braços cruzados, está com os braços abertos. E ainda há mais lições profundas na próxima parábola. Parábola 5, o administrador desonesto. Lucas 16, 1, 8. Jesus contou sobre um administrador acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Sabendo que seria demitido, ele chamou os devedores e reduziu suas dívidas para ganhar favor futuro. O Senhor elogiou a astúcia dele, não a desonestidade, mas a prudência em preparar-se para o que viria. Aqui Jesus nos ensina sobre responsabilidade e visão eterna. Os filhos deste mundo são muitas vezes mais estratégicos que os filhos da luz. Você tem administrado bem o que Deus colocou em suas mãos? Tempo, talentos, oportunidades, recursos espirituais? Essa parábola nos chama a viver com consciência de eternidade, a investir no que realmente importa, a não desperdiçar a vida com coisas passageiras. O reino exige sabedoria, discernimento e responsabilidade. Não basta ter fé, é preciso administrar o que recebemos com propósito e maturidade espiritual. E assim seguimos, porque ainda temos 35 parábolas que revelam os mistérios do reino e cada uma delas será uma chave que abrirá mais entendimento sobre quem Deus é e sobre quem você pode se tornar nele. Permaneça aqui.
Não se distraia, porque à medida que avançamos, as palavras se tornam mais profundas, mais confrontadoras e mais reveladoras. E cada parábola é como um espelho espiritual, onde Deus nos permite enxergar o que precisa ser ajustado, curado e transformado. Pois quem ouve com o coração aberto jamais sai do mesmo jeito que entrou. Porque estas são palavras do próprio Jesus Cristo, palavras que atravessam o tempo e alcançam você agora. Parábola 6. O homem rico e Lázaro. Lucas 16, 19 e 31. Jesus contou que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia em festas esplêndidas todos os dias. E à porta de sua casa estava um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, em tormentos, o rico levantou os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio, clamando por alívio, mas ouviu que havia um grande abismo entre eles e que suas escolhas em vida haviam definido seu destino eterno. Aqui Jesus rasga o véu da ilusão humana e revela que a vida não termina na morte, mas continua na eternidade. O problema do rico não era possuir bens, mas viver para si mesmo, ignorando a dor que estava à sua porta. Essa parábola nos confronta com uma verdade dura. A indiferença também é pecado. Não é o que fazemos apenas, mas o que deixamos de fazer quando temos oportunidade de amar, socorrer e agir. Lázaro não tinha recursos, mas tinha esperança em Deus. O rico tinha tudo, menos arrependimento. Hoje Jesus nos chama a viver com os olhos na eternidade, lembrando que nossas escolhas diárias constroem nosso destino espiritual. Ainda há tempo enquanto há vida. Ainda há graça enquanto o coração bate. E seguimos para a próxima parábola, que nos ensina sobre humildade e serviço. Parábola 7. Os servos. Lucas 17, 7, 10. Jesus disse que quando um servo volta do campo após trabalhar, o Senhor não o convida primeiro a sentar-se à mesa, mas pede que ele continue servindo. E quando o servo faz tudo o que lhe foi ordenado, deve dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa palavra confronta o ego espiritual. Jesus nos ensina que o reino não gira em torno do nosso mérito, mas da nossa obediência. Tudo o que fazemos para Deus não é favor, é resposta ao amor que já recebemos. Vivemos dias em que muitos querem reconhecimento, aplausos e destaque, mas Jesus ensina que o verdadeiro servo não negocia a obediência por elogios. Ele serve porque ama. Quando entendemos isso, somos livres da vaidade espiritual e passamos a viver para agradar a Deus e não aos homens. A maturidade espiritual nasce quando entendemos que servir é privilégio. E então, Jesus nos conduz a uma parábola sobre perseverança na oração. Parábola 8. A viúva e o juiz. Lucas 18, 2, 5. Jesus contou que havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Em certa cidade, havia uma viúva que insistia pedindo justiça contra seu adversário. Por muito tempo o juiz recusou, mas por causa da insistência dela, decidiu atendê-la para não ser importunado continuamente. Aqui Jesus nos ensina o poder da perseverança. Não é que Deus seja como o juiz injusto, mas se até um juiz corrupto responde à insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, atenderá aos que clamam com fé. Essa parábola é para quem está cansado de esperar, para quem ora há anos por uma resposta, por uma restauração, por uma mudança. Jesus está dizendo: não desista, não pare, não se cale. A fé que persevera constrói testemunhos. A oração constante fortalece o espírito. Continue clamando, porque no tempo certo a resposta virá. E agora entramos em uma parábola sobre responsabilidade e fidelidade. Parábola 9.
os talentos, as minas. Lucas 19, 12, 27. Jesus contou sobre um homem nobre que viajou para um país distante para receber um reino e confiou recursos a seus servos, ordenando que negociassem até que ele voltasse. Alguns multiplicaram o que receberam, outros foram negligentes. Quando o Senhor retornou, recompensou os fiéis e confrontou o servo que enterrou o que recebeu. Tudo o que você tem veio de Deus, dons, habilidades, oportunidades, tempo e vida. Nada nos foi dado para ser enterrado. O reino exige movimento, crescimento e frutificação. Deus não compara você com os outros. Ele avalia o que você fez com o que recebeu. A negligência espiritual é tratada com seriedade, porque desperdiça propósito. Essa parábola nos chama a viver com zelo, dedicação e visão, sabendo que um dia prestaremos contas. Mas também revela que a fidelidade gera autoridade e crescimento no reino. E seguimos agora para uma palavra que confronta líderes, corações endurecidos e rejeição à verdade. Parábola 10. Os lavradores maus. Lucas 29, 16. Jesus contou que um homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e viajou. Quando enviou servos para receber frutos, eles foram espancados e rejeitados. Por fim, enviou seu próprio filho, pensando que o respeitariam, mas os lavradores o mataram para ficar com a herança. Então, o dono da vinha veio e destruiu aqueles lavradores, entregando a vinha a outros. Essa parábola é um alerta solene. Deus confia responsabilidades, chama pessoas, concede oportunidades, mas espera frutos. Rejeitar os mensageiros de Deus endurece o coração, mas rejeitar o Filho traz juízo. Aqui, Jesus revela o amor do Pai que envia o próprio Filho, mas também revela a justiça divina diante da rebeldia persistente. O reino não é retirado por falhas momentâneas, mas por rejeição contínua à verdade. Essa palavra nos chama ao arrependimento, à humildade e à frutificação. Ainda há tempo para produzir frutos dignos do reino. E assim avançamos, porque ainda há muito que Jesus quer nos ensinar, revelar e transformar em nós. À medida que avançamos, perceba como cada parábola é uma lâmpada acesa no caminho da alma, iluminando áreas escondidas, revelando intenções, confrontando estruturas antigas dentro de nós, porque o ensino de Jesus Cristo não é superficial. Ele fala ao coração, ele trata raízes, ele transforma fundamentos. E agora entramos em parábolas curtas na forma, mas profundas na revelação, capazes de mudar completamente a maneira como você vive sua fé. Parábola 11. A roupa nova. Lucas 5:36. Jesus disse que ninguém tira um remendo de roupa nova para colocá-lo em roupa velha, pois rasgará a nova e o remendo não combinará com a velha. Essa pequena parábola revela uma grande verdade. O Evangelho não é um remendo para a velha vida, é uma nova vida inteira. Muitos querem adicionar Jesus aos seus antigos hábitos, suas velhas mentalidades, seus padrões antigos de pecado. Mas Cristo não veio para ser um ajuste superficial. Ele veio para fazer nova criatura. Não se pode misturar o novo nascimento com a velha natureza sem que haja ruptura. Deus não quer reformar apenas comportamentos, Ele quer transformar identidade. Se você quer viver o novo de Deus, precisa permitir que o velho seja deixado para trás. A graça não é remendo, é regeneração completa, e Jesus aprofunda ainda mais essa revelação. Parábola 12. O vinho novo. Lucas 5:37 e 38. Jesus declarou que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo romperá os odres e se perderá. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. O vinho novo representa a nova aliança, a presença viva do Espírito, o mover de Deus. Os odres representam estruturas internas, mente, coração, disposição espiritual. Se Deus está derramando algo novo, você precisa de estrutura nova para suportar.
Mentalidades antigas não sustentam promessas novas. Orgulho antigo não suporta unção nova. Deus quer expandir você, amadurecer você, preparar você para carregar mais da presença dEle. Permita que Ele renove sua mente, quebre limitações internas e amplie sua capacidade espiritual. Agora Jesus nos leva ao fundamento da vida espiritual. Parábola 13. Os dois alicerces. Lucas 6, 47 e 49. Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quando veio a enchente, a casa permaneceu firme. Mas quem ouve e não pratica é como quem constrói sem fundamento. A correnteza veio e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Não basta ouvir, é preciso praticar. O problema não está na tempestade, porque ela vem para todos, mas no fundamento sobre o qual a vida está construída. Se sua fé depende das circunstâncias, ela desmorona. Se sua fé está firmada na palavra, ela permanece. Jesus não promete ausência de tempestades, promete estabilidade no meio delas. Hoje Ele está perguntando sobre o que você tem edificado sua vida, emoções, pessoas, recursos ou na rocha eterna. Construa sobre Cristo e mesmo que os ventos soprem, você permanecerá. E seguimos para uma parábola que revela o poder do perdão. Parábola 14. Os dois devedores. Lucas 7, 41, 43. Jesus contou que dois homens deviam a um credor. Um devia muito e outro pouco. Como nenhum podia pagar, o credor perdoou ambos. Jesus perguntou qual deles o amaria mais, e a resposta foi: aquele a quem mais foi perdoado. Quem entende o tamanho do perdão recebido, ama com intensidade maior. Quando esquecemos de onde Deus nos tirou, nosso amor esfria. Quando lembramos da graça que nos alcançou, nosso coração se inflama novamente. O orgulho espiritual nasce quando achamos que devíamos pouco. Mas a verdade é que todos éramos devedores, incapazes de pagar nossa dívida espiritual. O amor verdadeiro floresce na consciência da graça. Quanto mais você entende o perdão de Deus, mais você ama, mais você serve, mais você entrega. E agora entramos em uma das parábolas mais conhecidas e profundas de todas. Parábola 15. O semeador. Lucas 8, 5, 8. Jesus contou que um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e comida pelas aves. Outra caiu em solo pedregoso. Brotou, mas secou por falta de raiz. Outra caiu entre espinhos que a sufocaram. E outra caiu em boa terra, cresceu e produziu fruto abundante. A semente é a palavra de Deus. O problema nunca está na semente, está no solo. O coração é o solo. Corações endurecidos não retêm a palavra. Corações superficiais recebem com alegria momentânea, mas não criam raiz. Corações sufocados por preocupações e riquezas perdem o foco espiritual. Mas o coração preparado, humilde e perseverante produz fruto. Pergunte-se hoje: que tipo de solo eu tenho sido? Deus continua semeando, continua falando, continua enviando oportunidades de crescimento. Prepare o solo da sua alma com arrependimento, disciplina e fome de Deus, e você verá frutos que transformarão sua vida e influenciarão gerações. Seguimos firmes, porque ainda há muito a revelar. Permaneça atento, porque agora Jesus aprofunda o ensino sobre vigilância, responsabilidade espiritual e prioridades eternas. Palavras que não apenas consolam, mas despertam, alinham e preparam o coração para viver de maneira consciente diante de Deus. Pois tudo o que Ele ensina revela o caminho da luz, e quem anda na luz não tropeça, porque caminha guiado pela verdade do próprio Jesus Cristo. Parábola 16. A lamparina. Lucas 8, 16, 18. Jesus disse que ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas a põe no lugar adequado, para que os que entram vejam a luz.
porque nada há oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vede como ouvis, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem até o que pensa ter lhe será tirado. Aqui Jesus nos ensina que a luz que recebemos não é para ser escondida, mas revelada. A fé verdadeira não vive no anonimato espiritual. Ela ilumina ambientes, transforma relacionamentos e revela a verdade. Tudo o que está oculto no coração um dia se manifesta. Por isso Jesus diz, vede como ouvis. A forma como você recebe a palavra determina o quanto você cresce espiritualmente. Quem valoriza a luz, recebe mais luz. Quem despreza o que recebe, perde até o pouco que pensa ter. Viva com transparência diante de Deus. Permita que a luz da palavra revele e cure o que precisa ser tratado. E agora, Jesus nos chama à vigilância constante. Parábola 17. Os empregados alertas. Lucas 12, 35, 40. Jesus disse que os servos devem estar com os lombos cingidos e as lâmpadas acesas, semelhantes a homens que esperam o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para que, quando ele chegar e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar vigiando. Ele conclui dizendo que o Filho do Homem virá à hora em que não se espera. Essa parábola nos chama a viver preparados. O problema não é o atraso aparente, mas a distração durante a espera. Muitos começam vigilantes, mas se acomodam com o tempo. Jesus nos ensina que a vida cristã não é apenas começar bem, é permanecer fiel até o fim. Lâmpadas acesas representam fé viva, relacionamento ativo e esperança constante. Quem vive preparado não teme a volta do Senhor. Aguarda com expectativa. Viva de tal forma que, se Ele voltar hoje, você seja encontrado fiel. E agora Jesus nos ensina sobre insistência na oração. Parábola 18. O amigo persistente. Lucas 11, 5, 8. Jesus contou que um homem recebeu um amigo à meia-noite e, não tendo pão para oferecer, foi à casa de outro amigo pedir ajuda. Mesmo com a porta fechada e a família dormindo, ele insistiu até que o amigo se levantasse e lhe desse o que precisava. Não por amizade, mas por causa da sua insistência. Essa parábola nos ensina que a fé que persevera alcança respostas. Deus não se incomoda com a sua insistência, Ele se agrada dela. A oração persistente não é falta de fé, é prova de confiança. Quando você ora continuamente, você demonstra que sabe a quem recorrer. Não desista porque a resposta parece tardar. Continue batendo, continue pedindo, continue buscando. O céu responde à fé perseverante, e aquele que insiste em oração cresce em intimidade com Deus. Agora Jesus nos confronta sobre prioridades e ilusões da vida. Parábola 19. O rico sem juízo. Lucas 12, 16, 21. Jesus contou sobre um homem rico cuja terra produziu abundantemente. Ele decidiu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, dizendo a si mesmo que agora poderia descansar, comer, beber e alegrar-se por muitos anos. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus conclui dizendo que assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa parábola confronta a ilusão da segurança material. Planejar não é pecado, mas confiar no acúmulo como garantia de vida é engano. O problema daquele homem não era a prosperidade, mas a ausência de Deus em seus planos. Ele falou de celeiros, descanso e futuro, mas não falou de eternidade. Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza é espiritual. Tudo o que é material é temporário, mas o que é feito para Deus permanece para sempre. Seja rico em fé, em generosidade, em propósito eterno. E agora entramos em uma das parábolas mais fortes sobre responsabilidade espiritual. Parábola 20. O empregado fiel. Lucas 12, 42, 48.
Jesus perguntou quem é o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor coloca sobre seus bens para dar alimento no tempo certo. Aquele servo que for encontrado fiel será recompensado. Mas o servo que age com negligência, abuso e irresponsabilidade sofrerá consequências severas. Jesus conclui dizendo que a quem muito é dado, muito será exigido. Essa parábola revela um princípio espiritual inegociável, responsabilidade proporcional à revelação. Quanto mais você recebe, mais Deus espera de você. Não é sobre posição, é sobre fidelidade. Não é sobre aparência espiritual, é sobre caráter. Deus observa o que fazemos quando pensamos que ninguém está vendo. Seja fiel no pouco, fiel no secreto, fiel no cuidado com aquilo que Deus confiou a você. A fidelidade hoje define a recompensa amanhã. Viva consciente de que sua vida é uma administração espiritual diante de Deus. Seguimos avançando, porque ainda há palavras que despertam, corrigem e restauram profundamente o coração. Permaneça firme, não permita distrações, porque agora vamos adentrar parábolas que falam sobre paciência, perseverança, crescimento e sobre o cuidado com aquilo que Deus planta em nossa vida. Cada palavra do Jesus Cristo é viva, ela corta, consola, corrige e fortalece. Ouça com atenção, porque seu coração está prestes a ser tocado de forma profunda. Parábola 21. A figueira sem figos. Lucas 13, 6, 9. Jesus contou que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar frutos nela, mas não os encontrou. Ele disse ao agricultor: corta-a, para que ocupa ainda o terreno. O agricultor pediu mais um ano cuidando dela, regando e fertilizando para ver se produziria frutos. Se não, seria cortada. Essa parábola nos lembra que Deus é paciente, mas também espera frutos. Ele investe em nós, rega nossas vidas com sua palavra, fertiliza nosso coração com graça, mas há um tempo de avaliação. Não é apenas questão de existir, mas de produzir. Oportunidades espirituais não duram para sempre. Deus nos dá tempo e cuidado, mas também nos chama à produtividade espiritual. Hoje, pergunte-se: estou produzindo frutos de justiça, amor e fé? Ou estou apenas ocupando espaço no reino? Parábola 22. A figueira sem folhas. Lucas 21, 29, 31. Jesus disse: olhai para a figueira e todas as árvores. Quando já brotam folhas, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer as coisas, saibais que o reino de Deus está próximo. Essa parábola nos ensina a discernir sinais espirituais. A vida cristã exige atenção, sensibilidade e observação. Nem tudo é evidente à primeira vista, mas o Espírito revela os tempos e aqueles que observam com sabedoria entendem o mover de Deus. A paciência, a atenção e a expectativa são virtudes espirituais. Prepare-se para colher os frutos que Deus promete quando os sinais aparecem. Parábola 23. A semente de mostarda. Lucas 13, 18, 19. Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando plantado, é a menor de todas as sementes, mas cresce e se torna uma grande árvore, e as aves vêm morar nos seus ramos. O reino começa pequeno, muitas vezes despercebido, mas sua expansão é inevitável. Não desanime com pequenos começos, não desmereça seu chamado, pois Deus é especialista em multiplicação. O que parece insignificante hoje pode se tornar abrigo, sustento e influência para muitos. Tenha fé no processo divino, pois Deus transforma pequenos gestos em grandes resultados eternos. Parábola 24. O fermento. Lucas 13, 20 e 21. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. O reino age de forma invisível, mas penetrante. Às vezes, não vemos mudanças externas imediatas, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo
operam transformação silenciosa dentro da alma, da mente e do coração. Se você se entrega a Cristo, mesmo de forma pequena, Ele transforma toda a sua vida. O fermento representa poder de transformação que se infiltra, cresce e produz resultado abundante. Confie no mover invisível do Senhor. Parábola 25. Os convidados para a festa de casamento. Lucas 14, 7 e 14. Jesus contou que, em um jantar, os convidados escolhiam os primeiros lugares, mas o mestre ensinou que não devemos buscar os primeiros lugares, mas aceitar o lugar que nos é dado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ele também disse para convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos, porque eles não podem retribuir, e seremos recompensados na ressurreição dos justos. Aqui Jesus nos ensina sobre humildade e generosidade. Não se trate de status, reconhecimento ou recompensa imediata. O coração humilde é honrado por Deus. Além disso, o reino é inclusivo. Aqueles que são desprezados pelo mundo são valiosos para Deus. Sua atitude de amor sem esperar retorno manifesta o caráter do Pai. Seja humilde, seja generoso, estenda a mão sem esperar retribuição. E verá a glória de Deus se manifestando de formas que você jamais imaginou. Permaneça firme, porque agora Jesus nos conduz a parábolas sobre decisões, prioridades, fidelidade, discernimento e arrependimento. Cada uma é um chamado à transformação interna, à entrega plena, à visão de eternidade. Porque ouvir é apenas o começo. Praticar é o que gera fruto, e o coração que absorve essas palavras será moldado pelo próprio Jesus Cristo. Parábola 26. A grande festa. Lucas 14, 15, 24. Jesus contou que um homem preparou uma grande festa, enviou servos para chamar os convidados, mas todos começaram a desculpar-se. Um comprou um campo, outro comprou bois, outro tinha compromissos. Então o homem ordenou que os pobres, mancos, cegos e aleijados fossem chamados para encher a casa. Essa parábola revela o valor do convite de Deus e a prioridade que Ele dá ao reino. Muitos se recusam por interesses terrenos, distrações e egoísmo, mas aqueles que aparentemente não têm nada recebem a honra de ocupar o lugar da bênção. Não se engane. O chamado de Deus não é para aqueles que se ocupam com o mundano, mas para os que se humilham, que aceitam com gratidão e fé. Aceitar o convite divino transforma destino. Se hoje você sentir o chamado de Deus, não recuse. A festa está preparada. O Mestre já providenciou tudo. Parábola 27. A construção de uma torre. Lucas 14, 28, 33. Jesus disse: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces, não possa acabar e todos escarneçam dele. Essa parábola ensina planejamento, sabedoria e compromisso. O reino de Deus exige cálculo espiritual. Não é precipitação, mas discernimento, consistência e perseverança. Muitos começam projetos espirituais com entusiasmo, mas sem fundamento, e fracassam por falta de preparação, disciplina ou visão. Jesus nos chama a refletir sobre nossos objetivos, avaliar nosso comprometimento e agir com prudência. O sucesso espiritual é fruto de fé combinada com sabedoria prática. Parábola 28. O fariseu e o cobrador de impostos. Lucas 18, 10, 14. Jesus contou que 2 homens foram orar ao templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orava exaltando-se, agradecendo não ser como os outros e listando suas virtudes. O cobrador de impostos nem ousava levantar os olhos, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu que este último voltou para casa justificado. Essa parábola confronta o orgulho espiritual.
Não é sobre aparência ou ritual, mas sobre humildade, arrependimento e reconhecimento da própria necessidade de Deus. Muitos se perdem tentando impressionar, mas Deus valoriza o coração quebrantado, sincero e dependente. O verdadeiro justo não é o que se exalta, mas o que reconhece sua fragilidade e confia plenamente na misericórdia divina. Se você se humilhar, Deus o exaltará. Parábola 29. O retorno do proprietário. Marcos 12:1-9. Jesus contou sobre um homem que plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e partiu. Quando enviou servos para receber frutos, os lavradores os maltrataram e mataram. Por fim, enviou o próprio filho, pensando que o respeitariam, mas eles o mataram também. O dono da vinha veio e puniu aqueles lavradores. Essa parábola reforça a responsabilidade de responder ao chamado de Deus. A rejeição, o abuso da graça e a violência espiritual contra mensageiros não passam despercebidos. Deus é paciente, mas justo. Ele confiou sua palavra, seus dons e seu reino a nós, e espera fruto. Quem ignora, rejeita ou maltrata a verdade será confrontado. Que esta palavra desperte reverência, obediência e compromisso. Parábola 30. A semente que cresce. Marcos 4:26-29. Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, dorme e acorda, e a semente cresce. Ele não sabe como, pois a terra produz fruto por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Assim será com o reino de Deus, crescimento inevitável, mesmo que você não veja todo o processo. Essa parábola ensina paciência e confiança no mover de Deus. Nem sempre vemos resultados imediatos, mas o reino cresce silenciosa e poderosamente. Não desanime com o invisível. A palavra plantada em você está germinando. Confie, cultive seu coração, continue obedecendo e verá o fruto. A colheita vem no tempo certo, mas sempre vem. Fique atento, porque agora entramos em parábolas que revelam escolhas, valores eternos, julgamento justo e oportunidades de transformação. Cada uma delas é um espelho da sua vida espiritual. O que você ouvir agora pode abrir portas de entendimento que você ainda não percebeu, porque tudo o que Jesus Cristo diz é vivo, eterno e capaz de mudar seu coração e seu destino. Parábola 31. O joio. Mateus 13:24-30. Jesus contou que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em sua lavoura. Mas, enquanto dormiam, o inimigo semeou o joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram, o joio apareceu. Os servos perguntaram se deveriam arrancar, mas o dono disse para esperar até a colheita, para que não arrancassem o trigo junto com o joio. No tempo da colheita, o joio seria separado e queimado, e o trigo recolhido no celeiro. Essa parábola nos ensina paciência e discernimento. Nem tudo o que parece prejudicial deve ser eliminado imediatamente, porque Deus tem seu tempo para separar o que é bom do que é mal. Muitas vezes nos incomodamos com atitudes alheias, inveja ou pecado próximo. Mas Deus nos lembra, a separação final é dele. Confie no juízo divino e foque em produzir fruto. O reino cresce apesar das dificuldades e a paciência espiritual é necessária para testemunhar a obra de Deus em ação. Parábola 32. O tesouro escondido. Mateus 13:44. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Quando um homem o encontrou, escondeu-o novamente e, de alegria, vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. O reino é de valor infinito. Encontrar a presença de Deus exige decisão e entrega total. Nada neste mundo pode ser comparado ao valor de estar em relacionamento com Ele. Você está disposto a vender suas próprias vontades, hábitos, prioridades e ego para adquirir o tesouro que é Cristo? A verdadeira alegria espiritual vem do investimento total em Deus. Parábola 33. A pérola.
Mateus 13, 45, 46. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vende tudo o que possui para comprá-la. Mais uma vez, o Senhor nos mostra que nada se compara ao reino. Cada oportunidade de proximidade com Deus vale mais que riqueza, reputação ou conforto. O chamado é para total compromisso. Quando você percebe o valor eterno, tudo o que é passageiro perde importância. Cristo é a pérola de maior preço. Busque-o acima de tudo e você será verdadeiramente enriquecido. Parábola 34. A rede. Mateus 13, 47 e 48. Jesus contou que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de todo tipo. Quando cheia, pescadores separam os bons dos ruins. Os bons ficam, os ruins são descartados. O reino reúne todos, mas o julgamento final separa. Deus oferece oportunidade a todos, mas a perseverança, fé e obediência determinam o resultado. A parábola nos chama à vigilância constante, à fidelidade e ao discernimento, lembrando que nem todos que estão na rede do reino permanecerão. Que seu coração esteja firme, obediente e receptivo à palavra, produzindo frutos que permanecem. Parábola 35, o empregado mau, Mateus 18, 23, 24. Jesus contou que um rei quis ajustar contas com seus servos. Um deles devia uma grande quantia e não podia pagar. O rei perdoou toda a dívida. Mas este servo saiu e não perdoou seu companheiro que lhe devia pouco e foi punido severamente pelo rei. Essa parábola revela que a experiência da graça deve nos transformar. Quem recebeu perdão não pode permanecer duro, vingativo ou injusto com os outros. O perdão é prática, não apenas sentimento. Deus espera que a misericórdia que recebemos seja refletida nas nossas atitudes. A falta de perdão é um bloqueio espiritual que atrasa bênçãos. Se você recebeu graça, perdoe. Se você deseja ser perdoado, perdoe primeiro. A medida que usamos na misericórdia é a medida que receberemos. Agora chegamos às últimas parábolas da série, aquelas que encerram este ciclo de ensinamentos com chave de ouro. Cada palavra foi cuidadosamente colocada por Jesus Cristo para transformar seu coração, abrir seus olhos espirituais e mostrar que o reino não é apenas teoria, mas vida prática, fé ativa, misericórdia, justiça e preparação para a eternidade. Esteja atento, porque essas últimas histórias são chamadas diretas para a ação, reflexão e transformação. Parábola 36. Os trabalhadores no vinhedo. Mateus 21:16. Jesus disse que o reino dos céus é como um proprietário que contratou trabalhadores para sua vinha em diferentes horas do dia, prometendo pagar um denário a cada um. No fim, todos receberam o mesmo, incluindo os contratados por último. Os primeiros reclamaram, mas o proprietário respondeu: "Não faço injustiça, não posso fazer o que quiser do meu, ou não vale o meu dinheiro o que eu quiser." Essa parábola revela a soberania e generosidade de Deus. A recompensa não é medida pelo esforço humano, mas pela graça divina. Muitas vezes nos comparamos, nos frustramos ou sentimos injustiça, mas Deus age segundo sua vontade, com sabedoria e amor infinito. O chamado aqui é a gratidão e a confiança na justiça divina. Não compare, não murmure, não desanime. Deus é fiel e sua bondade é suficiente para todos. Parábola 37. Os dois filhos. Mateus 21, 28, 31. Jesus contou sobre um homem com dois filhos. Um disse que iria trabalhar na vinha, mas não foi. O outro inicialmente recusou, mas depois arrependeu-se e foi. Jesus perguntou qual dos dois fez a vontade do Pai. A resposta foi: o segundo. Essa parábola ensina que palavras sem ação não têm valor. Arrependimento genuíno é que produz resultado. Muitos dizem sim a Deus, mas não obedecem. Outros resistem, mas ao se converterem, tornam-se verdadeiros discípulos.
O que importa é a transformação do coração e a prática da obediência. Nunca é tarde para dizer sim a Deus, e a verdadeira mudança é reconhecida pelo agir. Parábola 38. A festa de casamento. Mateus 22, 2, 14. Jesus contou sobre um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Os convidados iniciais recusaram o convite, e o rei mandou chamar outros, bons e ruins, para encher a sala. Um homem entrou sem a roupa apropriada e foi expulso. Jesus concluiu que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola mostra que a oportunidade divina exige preparação e disposição. Deus convida todos, mas Ele espera a resposta adequada: coração limpo, fé sincera, transformação verdadeira. O reino é inclusivo, mas exige reverência e compromisso. Não basta comparecer. É preciso estar pronto, vestido com justiça e humildade, preparado para entrar na presença de Deus. Parábola 39. As 10 virgens. Mateus 25, 1, 13. Jesus disse que 10 virgens saíram para receber o noivo. 5 estavam preparadas com óleo em suas lâmpadas, 5 não. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes entraram com ele para a festa. As imprudentes ficaram de fora. Essa parábola ensina vigilância espiritual. O óleo representa fé, Espírito Santo, preparação e vida ativa com Deus. Não adianta conhecer a palavra, ouvir pregação ou participar da comunidade sem estar espiritualmente preparado. A chegada do noivo é certa e a separação é definitiva. Esteja pronto, mantenha sua lâmpada acesa, sua fé viva e seu coração alinhado com Deus. A preparação é individual. Ninguém pode entrar por você. Parábola 40. As ovelhas e as cabras. Mateus 25, 31, 36. Jesus disse que quando o Filho do Homem vier em glória, separará as pessoas como o pastor separa ovelhas e cabras. As ovelhas à direita ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado desde a fundação do mundo, por terem alimentado, vestido, visitado e cuidado dos necessitados. Os que não fizeram isso ouvirão: Apartai-vos de mim, malditos, indo para o castigo eterno. Esta parábola final mostra a essência do reino: amor prático, serviço aos necessitados, compaixão real. Fé sem ação é morta. Palavras sem obra não produzem fruto. Deus avalia atitudes e corações. Cada gesto de misericórdia, cada vida tocada em nome de Cristo é registrado e recompensado. O julgamento final não é surpresa para quem vive fiel e amoroso. Este é um chamado urgente. Viva para servir. Ame sem limites. Pratique a justiça e a compaixão. O reino está à sua espera. Chegamos ao fim das 40 parábolas de Jesus Cristo, mas o começo da transformação é agora. Cada parábola é uma chave, uma luz, uma semente que foi plantada em sua vida. O Mestre nos ensinou sobre amor, perdão, vigilância, humildade, obediência, paciência, serviço e arrependimento. Se você ouvir com o coração aberto, sua vida não será a mesma. Hoje Deus quer restaurar sua fé, renovar sua esperança, corrigir seus caminhos e mostrar que o reino é real, presente e poderoso. O convite está feito. Permita que a palavra transforme você e produza frutos que permaneçam eternamente dentro do seu coração. Amém. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo abençoado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.